Elton, muito obrigado aí pela parceria aí, para compartilhar com a gente suas experiências. Parece um pouco fora do escopo, como você ficou preocupado, mas o nosso programa é aplicado. Então, em princípio, a Aham, prioridade é desenvolver teses na áreas afins do INPE, né? Um deles é a ciências espaciais atmosféricas e engenharia e tecnologias espaciais, né? Então, certo. isso vai ser muito bom, tá bom? Bacana. Vou te apresentar antes de você começar. Aham, Pessoal, muito obrigado por vocês virem aí hoje. Por favor, quanto mais gente abrir a câmera, melhor para o apresentante, né, para o palestrante, que, que já é online, já é mais complicado, mas se tiver a câmera aberta, pelo menos fica mais dinâmico, né, a conversa e a interação. Bom, eu vou falar um pouco dele. É Elton da Silva Gaspar, ele é da Universidade Federal de Santa Catarina, em Joinville, né? Ele tem mestrado, bacharelado em física e mestrado em física na especialidade de astronomia dinâmica pela Unesp de Guaratinguetá, nosso vizinho aqui. Ele fez doutorado de sanduíche no Observatório de Nice, na França. Trabalhou com David Nesvorny, né? E também em colaboração com Alessandro Morbidelli, tá? E ele é concursado para a cadeira de astronomia de posição em mecânica celeste na Federal de Santa Catarina, Joinville. Ele é responsável pelo ensino de astronáutica no curso de engenharia espacial e leciona mecânica vetorial na grade transversal e participa da comissão organizadora da Maratona de Computação. Ele é membro da Sociedade Astronômica do Brasil, ele é membro da União Astronômica Internacional, a linha de pesquisa dele é dinâmica do sistema solar, já participou de campanhas de observacionais no OPD-LNA, né, Laboratório Nacional de Astronomia, e colabora desde 2018 na modelagem matemática de processos de usinagem. Elton, mais uma vez, agradeço demais a sua participação com a gente, né? Espero que você possa visitar um dia o INPE. O microfone é seu. Fique à vontade, por favor. obrigado, Vijay. Eu que agradeço ao convite, para mim é uma enorme satisfação, né, poder dar um seminário para vocês. E, eu já vou assim começar falando um pouco assim sobre o título o porquê desse título, né? Então, o Vijay já colocou um pouco adiantou um pouco da situação, né? Que quando eu fui convidado para um seminário, né? Num programa de computação, aí em vez de eu discutir algum trabalho específico assim, eu achei interessante fazer uma coletânea de de desafios computacionais que eu já enfrentei ao longo da minha carreira, assim, né? E já vou começar pedindo desculpa, porque é a primeira vez que eu tento fazer algo assim e eu não consegui fazer aquilo que eu tinha em mente, né? O que eu esperava, mas eu acho que de qualquer modo a gente vai conseguir discutir alguma coisa assim. E o título, começando por bate-papo interativo sobre desafios computacionais variados, né? É porque a ideia é justamente essa. Ainda mais porque eu acabei não conseguindo preparar assim a apresentação, né? Colocar numa apresentação todo o conteúdo que eu queria. Então, quanto mais a gente interagir, quanto mais vocês perguntarem, eu acho que mais interessante pode ser, assim. E aquilo que eu tenho em mente, que eu ainda não consegui colocar na apresentação, a gente faz aqui a gente se vira nos 30, faz no improviso. Então, por isso que eu acabei escolhendo esse título. O Elton, desculpe Sim? interromper. Me esquecemos de perguntar. A gente está gravando a palestra. Tudo bem para Ah, você? sem problema, sem Ah, tá. problema. Obrigado. Sim. Desculpe. Esqueci de Não, perguntar. eu vi lá no e-mail, eu acabei também Tá. esquecendo de Perfeito. responder, Muito mas obrigado. sem problema.
Então, turma, aí eu tô aqui com duas telas, por isso que quando eu falo com o VJ eu olho para o lado, não olho para cá, né? Porque eu tô com a apresentação aqui na tela do meu laptop e a tela do Zoom aqui. Então, eventualmente eu posso estar focado aqui. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, a qualquer momento, fique à vontade. E se eventualmente eu não vir alguma mensagem do chat, fiquem à vontade também para abrir o microfone e interromper, tá? A ideia é que seja um bate-papo mesmo. Bom, então, iniciando aqui o que eu preparei, aqui eu queria que essa parte aqui tivesse bem mais completa, e essa é a parte que não ficou completa, mas essa parte aqui vai ajudar a gente no que eu almejo falar. Então, eu preparei aqui basicamente um pouco da minha apresentação, né? Quem eu sou, o que eu gosto assim de fazer, né? Porque não sei se eventualmente vocês tiveram curiosidade de fuçar o currículo Lattes assim, então vocês vão perceber que eu não sou nenhum acadêmico mega produtivo, né? Então eu vou explicar aqui meio que justificar aqui um pouquinho e mostrar um pouco da ciência e aqui bom, a gente chega lá e eu vou mostrar aqui. A ideia é que aqui eu tivesse pontualmente eu com mais aprofundado as coisas que eu vou mostrar aqui, tá? Então vamos lá. Eu sou paulistano, eu nasci e cresci no bairro da Casa Verde. Para quem não conhece a Casa Verde, em São Paulo, é um bairro perto da Barra Funda. Tem uma escola de samba bem famosa, mas que está rebaixada agora, que é o Unidos do Peruche, né? E a outra que é bem famosa, que é um legado do Unidos do Peruche, que é o Império da Casa Verde. Já ganhou alguns desfiles, enfim, só para situar vocês o que é o bairro da Casa Verde, né? Então, eu, da primeira à quinta série, estudei num colégio particular, num colégio público, né, uma escola estadual da Casa Verde, que é conhecido por Matão, né? Depois da sexta e oitava, cursei ali um colégio particular e o colegial técnico, aí eu cursei no Centro Paula Souza, que atualmente chama ET, né? Escola de Técnica Estadual, né? Antigamente era o CETEP, Centro Estadual de Ensino, Tecnologia, não lembro exatamente a sigla, né? Mas me formei em técnica eletrônica no Albert Einstein, ali na Casa Verde, né? Então aqui já tem alguma coisa para contar para vocês, que no meu curso de técnica eletrônica eu tive o privilégio de programar em Assembly. Então, quantos aqui já programaram em Assembly, né? Então, foi o único algoritmo. Eu programei em Assembly. A proposta era uma interface, né? Como era um curso de eletrônica, a proposta não era programação em si, mas a ideia era a gente ter uma interface. E a minha interface foi ligar o meu software num teclado. E aí eu fiz um software para tocar do Ré, Mi, Fá. Foi isso, né? Também eu acabei programando em Basic, na época ali, um software de caixa eletrônico. A ideia era a mesma, a gente pegou um monte de resto de impressora. Na época não tinha essa facilidade que tem hoje de Arduino e toda essa parafernália, né? Então a gente montou um, um dispenser de notas lá e a gente fez um software em linguagem Basic para caixa eletrônico, né? Ok. Me formando em eletrônica, acabei entrando no ramo da montagem e manutenção de computadores, né? Nessa época, acabei trabalhando, aprendendo um pouco do Access e comecei a aprender um pouco do SQL, né, para banco de dados e Visual Basic. Então, basicamente, eu fazia ali um controle de estoque, histórico de manutenção, relação entre
computador montado, cliente. E tinha também muitos arquivos de lote, né? Os arquivos .bat ali, né? Enfim, essa aí umas primeiras experiências com programação, né? Depois eu consegui um estágio na Itautec Filco, né? Aí eu trabalhei ali na parte de manutenção de agência bancária, trabalhei na implantação nacional. A implantação nacional foi uma época de migração em que o Itaú resolveu trocar os servidores Unix por servidores Windows. E aí eu trabalhava na preparação de servidores de Windows NT, para nos finais de semana os técnicos fazerem a migração na agência, né? De novo ali eu tive uma experiência, apliquei o Axis ali, né? Também um pouco do VB SQL, né? Depois disso, eu era estagiário na Itautec, né? Então depois disso eu consegui um emprego de técnico mesmo, CLT, com férias, 13º, tudo, na Rádio Capital. Então eu acabei migrando. Aí eu fui contratado na Rádio Capital para implantar uma rede de computadores. Então eu era o único técnico lá, implantei a rede, formatei todo o sistema e instalei um sistema novo de áudio lá, enfim. E ali aí tinha algumas coisas, né? Tipo, acabei gerando, programando um sistema de rateio de mídias, né? Quando alguém vai contratar uma mídia lá, né? Aí você fala, eu quero tanto de testemunhal, quero tanto de spot, quero tanto de BG e tal. E aí, enfim, tem todo um cálculo, que era uma planilha meio complicada que um amigo meu fazia lá, e acabei conseguindo simplificar bastante o serviço dele ali também. Bom, passado esse período, né, que eu vivi em São Paulo até 2002, em 2003 fui para Guaratinguetá estudar na FEG, não sei, vizinho aí, né, como o DJ já falou. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de visitar ali a FEG, mas vale a pena. Tem um pessoal bem bacana lá. Uma coisa que eu destaco aqui, ó, tá vendo? 2 participações completas na volta da FEG, né? Então, super atleta eu, né? A volta ali de 8 quilômetros. Também recomendo a vocês experimentarem lá participar da volta da FEG, tá? Aí aqui eu tenho um episódio que aconteceu na FEG, né? Porque eu já sabia programar, mas eu aprendi a programar assim meio que de maneira informal, né? E aí tinha algumas coisas, umas barbeiragens que eu fazia, assim. E aí eu coloquei esse episódio aqui, ó. Então, numa prova de cálculo 1, aí eu fiquei com 0. E aí os meus colegas de classe todos ficaram surpresos, tal, né? O que aconteceu, Elton? Não sei o que e tal. Fui lá ver minha prova. Então, aqui eu coloquei só um trecho que seria uma leitura de uma matriz aí 3 por 10 linhas por 3 colunas, né? E olha o que eu aprontei, então. Aí você imagina um professor que tem dezenas, né, 40 provas para corrigir, ele bate o olho nisso aqui, ele fala, que é isso? Foi 0 na hora, né? E aí, bom, aí eu fui lá ver porque que tinha tirado 0 e tal. E aí eu mostrei para a professora que a ideia era que o inteiro n era o i0 e o inteiro n era o i1, né? E aí, no que ela viu isso, falou: nossa, tá tudo certo. Ela nem descontou o ponto e vírgula que estava faltando nem nada. Então a prova foi de 0 a 10, né? Assim, essas coisas que a gente faz de estilo de programação, né? Hoje, assim, na pele do professor, eu entendo bem esse tipo de coisa. Assim, o professor está esperando ver uma coisa, não vê aquilo, fala: nossa, que bagunça é essa? Bom, vamos seguir aqui então.
Em 2004, aí eu iniciei minha iniciação científica, né, com o professor Ernesto. Eu coloquei um INPEzinho aqui, porque o Ernesto, ele tirou o doutorado dele aí no INPE, né? No caso, o Ernesto foi orientado do Bertacchini. Então, nessa época, eu trabalhei com transformada rápida de Fourier, né, para determinação de estabilidade orbital via análise de frequências. Usei ali o Numerical Recipes, né, e tive uma experiência rasa depois com filtragem digital. Na sequência, o Ernesto ele saiu para um pós-doc, né, bem no meu último ano de graduação. Então, quando eu terminei a graduação e iniciei o mestrado, eu iniciei com o professor Otton, né. Eu acho que vocês podem conhecer o professor Otton, né, ele é bastante envolvido aí com projetos no INPE, né. Então, com o professor Otton, eu fiz mestrado. Eu terminei o mestrado em 18 meses, eu antecipei, porque na época tinha uma proposta de promoção, né. A gente estava com bastante bolsa de mestrado na FEG, pouca bolsa de doutorado, e aí tinha um lance que você defendia o mestrado em até 18 meses, aí a sua bolsa de mestrado virava uma bolsa de doutorado. Mas foi frustrado, porque quando eu passei no mestrado, eu passei em primeiro lugar e peguei a bolsa do CNPq. E aí, visando a promoção da CAPES, a gente trocou a bolsa do CNPq pela CAPES, mas aí não tinha 18 meses de bolsa CAPES e, por esse detalhe burocrático, adiantei meu mestrado em um semestre e não consegui a promoção. É, em 2009, o Ernesto já estava de volta, né, do pós-doc, e aí ele me orientou no doutorado. No fim das contas, a orientação foi sempre Ernesto e Otton, né? Quando eu coloco essa troca de papel assim, é só quem assina a papelada mesmo, porque o Otton e o Ernesto, eles dividiam sala, então era sempre um trabalho em trio. Eu tinha dois orientadores no fim das contas, né? Tá? Aí o doutorado eu fiz normal, em 4 anos, concluí em 2013. Tive um período de sanduíche, né, na Coda Azul, né. Foi um negócio muito legal, porque, para quem conhece o David Nesvorny, ele é de Boulder, né. E o que, que aconteceu? Ele tirou um ano sabático e foi trabalhar com Morbidelli lá em Nice. Então, a princípio, era para eu ir para Boulder, mas como o Davi ia para Nice, aí eu fiz o meu sanduíche com o Davi, que estava fora da instituição dele. Então foi um negócio bem assim atípico. Então por isso que eu coloco aqui o Davi e o Morbidelli, né? Porque o Davi foi para lá para passar um ano com o Morbidelli e eu acabei tendo essa enorme enorme satisfação assim de trabalhar com duas pessoas de tão peso, né, na área. Aqui coloquei umas fotinhos, né? Não sei se vocês conhecem essa cúpula, né? Ela é a maior cúpula que tem lá no Observatório de Nice, até aparece naquele filme Magia ao Luar, tal, bem legal. É, aqui, para vocês terem ideia de como que é o local lá, o Observatório de Nice, uma paisagem fantástica. Isso aqui era o refeitório. Olha que coisa, olha que maldade isso. Como que você volta de lá, né? Você comia com essa vitrine, né? E essa era a minha sala, gente. Então, apesar de eu ficar de costas para para essa janela, quando batia aquela necessidade de tirar um pouco o foco do trabalho, eu tinha essa paisagem. Poxa, muito bacana trabalhar nisso e recomendo para todos vocês que tiverem oportunidade de fazer algo fora, foquem nisso e façam, tá? É, depois, então, voltei para Guaratinguetá, terminei o meu doutorado e comecei o pós-doc com uma bolsa da FAPESP.
Aí dessa vez, quem assinou o pós-doc foi o Otton, né? Então olha a dança das cadeiras de novo, né? Isso porque, na verdade, o orientador do doutorado não poderia é, ser o supervisor de pós-doc, enfim. É, mas aí, pô, aí a coisa começou a desandar, que eu tive um acidente de motocicleta em 2014, no meio do doutorado ali, e aí, pô, eu queria ir para o exterior, né, no pós-doc, não consegui, enfim. Isso atrapalhou muito minha vida, porque, enfim, rola uma depressão ali, é, então isso atrapalhou meu pós-doc, mas, enfim. E no meio disso, né, eu estava no pós-doc ainda, aí eu passei no concurso aqui pro campus de Joinville, né. Aí aqui destaco também os, o pessoal do INPE, né? Na banca do meu concurso estava o Evandro Marconi, né? Que é do programa de pós-graduação em engenharia aí, né? E o Carlos Solorzano, que atualmente está no UFABC, mas acho que ele fez doutorado aí no INPE, né? Enfim. Outra coisa que eu fiz ali no final do pós-doc, eu já tinha até passado um concurso, né? Teve esses capacity building do COSPAR, também uma oportunidade muito legal. Quem tiver, quem puder participar disso, tiver alguma oportunidade de participar do capacity building do COSPAR, participe. Para mim foi muito fácil porque nesse ano foi em Guaratinguetá, né? O capacity building, né? Então foi uma coisa muito bacana. Poxa, imagina você ter ali seminários dos representantes das maiores missões espaciais, né? Então, no caso, nesse capacity building, eu fiz um trabalhinho lá com o Radwan Tajidin, né, que trabalhou na Cassini. Outra coisa que eu tenho para destacar aqui, que eu não tenho, eu acho que vocês devem ter noção, né, aí no INPE, né? Mas uma coisa que eu aprendi nesse workshop e que eu fiquei assim atônito é que as missões espaciais elas geram muito mais dados do que as equipes têm capacidade de analisar. Então, as equipes lançam as missões, aí elas têm prioridade, né, sobre os dados, mas depois de um tempo esses dados se tornam públicos e tem muita coisa que dá para ser extraída disso, né? Eu aprendi isso nesse workshop, né? Então, não sei se vocês têm noção disso, mas fiquem atentos. Pega a Cassini, que é um. Poxa, a Cassini ela chegou lá em Saturno quando eu estava iniciando minha iniciação científica, né, em 2004. Então eu gosto muito, né, da missão Cassini por conta disso. E assim, até 2015, a Cassini tinha dados assim que nunca tinha sido analisados, sabe? Então, tem muitos dados, tá, turma? Ok, então, aí depois disso, Joinville, né? Eu passei no concurso ali no meio do ano, mas a nomeação mesmo só veio em dezembro. Então, desde 1º de dezembro, eu assumi a cadeira, como o Vijay já falou. Eu dou aula de mecânica celeste, astronomia de posição e frequentemente de mecânica vetorial. Semestre passado, eu ajudei o pessoal de Prog 1, foi minha primeira experiência com lecionando programação. Foi interessante, mas foi curta, foi breve, né? Bom, outra coisa também, aqui em Joinville, da parte administrativa, né, que a gente tem que assumir, assim, eu acabei assumindo essa parte de agente de arte, né? A gente tem a SECART, né, Secretaria de Arte e Cultura, que fica lá em Florianópolis, e desde 2022 essa secretaria nomeou representantes em cada camp, né? E eu sou o representante aqui em Joinville, né? Bom, e aí
com, com o que eu quero passar para vocês, isso vem muito a calhar para mim, né? Então, da minha vida pessoal, eu gosto muito de arte, né? Então, ali ó, na minha infância, década de 90, eu tive um desenho publicado no estado de São Paulo, ali no jornal, né? Esse logotipo do grupo de dinâmica orbital e planetologia, eu que criei. Não sei se vocês já viram esse logotipo antes. Em 2018 foi uma brincadeira, participei de um concurso de poesias aqui no campus em Joinville. Acabei sendo premiado também, tive dois poemas publicados no livro que gerou, né? Eu adoro música, me considero músico amador, assim, então toco violão e guitarra desde 94. Bateria, em 97 e 2012, eu destaco aí, vocês já vão entender o porquê. Eu não me aplico, eu nem tenho bateria, né, mas tive alguma experiência. Viola caipira desde 2014. Detalhe, turma, eu estava estudando para o concurso da UFSC e minha esposa me chega com uma viola caipira de presente. E aí, você não pode tocar viola porque você está estudando. foi, foi, foi um golpe baixo, né? Em 2019, visitei Machu Picchu, comprei um charango peruano. Gente, eu tenho mais de 20 instrumentos aqui em casa, né? Eu sou muito fã de música, né? Flauta transversal, me aventurei na pandemia, né? 2020 ficamos confinados, me aventurei com a flauta transversal da esposa e pífano também. Aí depois me apliquei no clarinete, né? Então, atualmente eu tenho estudado o clarinete. Então, já participei de algumas bandas, né? Então, quando eu estava lá no Albert Einstein, né? No colegial técnico, tinha uma banda de punk rock. Depois, quando eu tive em Nice, então, quando eu tive a banda de punk rock, eu era o dono da bateria, apesar de não ser o baterista da banda, né? Por isso que eu tive experiência com bateria ali. Depois, quando eu tive em Nice, eu participei de uma banda lá em Nice, e aí só tinha guitarrista na banda. Então eu fui para bateria. Por isso eu coloquei 97 de 2012. Aqui em Joinville a gente tem uma banda de hard rock aqui, né? É o Dr. Metal, só de professores, bem bacana também. Desde o ano passado a gente está tentando criar uma camerata aqui, mas o meu sonho mesmo é o chorinho, né? É a música que eu mais gosto e a minha meta. Então estou estudando clarinete para isso. Então, assim, turma, colocando tudo isso, a minha produtividade científica fica comprometida porque eu divido muito meu tempo entre ciência e meu hobby, sabe? Então, e ainda assim, tem uma coisa que eu gosto sempre de falar, que tem uma música do Oswaldo Montenegro, né, que falava de um pescador que se encanta mais com a rede do que com o mar. Eu sou mais ou menos assim, sabe? Eu fico mais encantado em preparar a ferramenta que eu vou usar para fazer a minha ciência do que com os resultados científicos em si. Engraçado isso, né? Mais um pouquinho de arte aqui, ó, uma paródia do emblema da UFSC, que é o logotipo extraoficial da Camerata de CTJ que eu preparei. Isso aqui eu queria compartilhar com vocês, que é um fractal que eu gerei, né? E isso eu gerei evidentemente, com um algoritmo, né? Basicamente, a regra é você parte daqui, você gera meia circunferência. Toda vez que você chegar no quarto da circunferência, você gera outra meia com um raio de 1/6 do raio original. E quando você chega no final, também, uma outra meia circunferência com raio de 1/6 no final. Vai repetindo esse cara aí, faz com um algoritmo ali de recursão e você produz essa figura, né? E essa aqui é a minha arte mais recente, né? Agora que eu estou estudando clarinete, acabei gerando uma arte aí que é uma tabela de digitação do clarinete. Se alguém tiver curioso para ver, ela está publicada, pode seguir esse QR Code aqui.
Tá? Então, é mais ou menos isso, né, que eu queria colocar para vocês, né? Então, vocês não estão tendo seminário de nenhum mega produtivo pesquisador aqui, nada, mas de uma pessoa assim bastante entusiasmada com a programação em si, né? Então, um pouquinho da ciência que eu produzi, né? Em 2004, na iniciação científica, trabalhei com integração numérica de órbitas. Eu usava o integrador numérico do Ernesto, que também é um programador exemplar, assim, era um software muito robusto, muito bacana. E aí usei o software dele para fazer análise de frequências, né? Dando uma situada para quem não é não é inteirado nisso, né? Basicamente, na mecânica celeste, a gente tem o seguinte: imagine o movimento orbital, então posição varia e velocidade varia o tempo todo. A gente consegue, se a gente tiver apenas dois corpos, movimento de apenas dois corpos, a gente consegue trocar esses 6 parâmetros variáveis por 5 constantes e mais apenas um que varia. Isso são chamados elementos orbitais. Quando a gente coloca mais corpos na jogada, aí esses parâmetros deixam de ser constantes e se tornam o que a gente chama de elementos osciladores. Então, aqui tudo em vermelho, todos esses elementos variam. E quando a gente tem um problema com 3 corpos, a gente já pode ter caos em problema de 3 corpos, né? O Otton, ele fez o doutorado dele em cima disso, né? Não sei se vocês conhecem por exemplo, como que chama? Método de superfície de seção de Poincaré, né? É um método bem bacana para determinação de caos e o Otton trabalhou nisso, né? E a ideia era meio que tentar reproduzir o trabalho do Otton, mas por um método diferente, né? Aqui então tem essa apresentação que ilustra mais ou menos qual que é a ideia de elemento oscilador. Aqui eu coloquei 2 corpos orbitando o Sol. Então a gente tem Júpiter aqui e o Hilda. O que a gente vê tracejado aqui em pontos aqui com essa cauda é basicamente a série, os últimos pontos da série. Mas eu plotei junto aqui uma elipse que tem semi-eixo e excentricidade definido por esses valores que vocês estão vendo aqui. Então, vocês percebem que eu começo com uma dada elipse, mas a perturbação que os corpos proporcionam entre si, porque se eu tivesse apenas Sol e Hilda, ou apenas Sol e Júpiter, isso seria constante, seriam os elementos orbitais. Como os corpos se perturbam entre si, a gente tem o que a gente chama de elementos osciladores, né? Então, a excentricidade varia, então basicamente é uma elipse que o achatamento varia com o tempo, né? E o semi-eixo varia também, então o tamanho da elipse varia. Então é como se fosse uma elipse constante. E ela está representada aqui, apesar dessa variação ser pequena e a gente não conseguir ver isso com muita clareza, né? Então, como que a gente aplica aqui análise de frequência, né? Basicamente, a gente teria o seguinte: você tem o elemento oscilador, né? Então, aquela série que eu estava mostrando para vocês, né? Essa série aqui azul de semi-eixo maior, aqui evidentemente a gente não consegue vê-la com muitos detalhes, justamente porque o gráfico está sendo dividido com o semi-eixo maior de Júpiter, né? Mas se a gente focar apenas nesse sinal aqui, a gente vai ver esse cara aqui azul. Idem aqui para a excentricidade, tá?
Então, basicamente, esse é o sinal que a gente tem, né, da variação dos elementos orbitais, né, que a gente chama de elementos osciladores nesse caso. E aí, basicamente, esse cara varia mais quanto menos estável for a órbita. Então, se você aplica uma análise de frequência nesse sinal, como eu estou ilustrando aqui, você pode fazer uma contagem de frequências de um determinado, acima de uma determinada magnitude, e tentar achar. E agora eu imagino que, poxa, isso com inteligência artificial deva ser um negócio assim muito bacana de se fazer, né? Você conseguir achar então um valor em que você possa falar, olha, tantos picos, acima de tantos picos eu tenho uma órbita estável, abaixo de tantos picos uma órbita estável, acima uma órbita instável. Tá? Então essa é uma aplicação que vocês podem ver da análise de frequência no problema da mecânica celeste. Né? Então aqui no caso eu trabalhei ali eu tinha essa questão de fazer análise de frequência e ainda de um algoritmozinho para determinar esses picos, né? Eu não, acabei não achando, assim, sendo bastante franco, acabei não achando meus backups antigos e fiz um algoritmo, assim, bem rapidinho aqui. Eu fiz em AWK mesmo, não sei se vocês usam AWK, mas olha, o AWK é uma ferramenta fantástica. Bom, depois eu vou seguir aqui, qualquer coisa depois se vocês quiserem ver esse algoritmo. Poxa, um algoritmo de 20 linhas, né, para determinar esses picos. Coisa bem simples. Bom, seguindo no final da minha iniciação científica, início do mestrado, eu trabalhei com análise de captura de asteroides binários, né? Então depois eu consegui reservar ali uns slides, né, para adentrar um pouquinho mais a fundo nos desafios computacionais que a gente tem aqui. Bom, computação em grade, cuidado com esse termo, né? Não é computação em grade, né? É uma grade de simulações, né, no caso. Né? Isso aqui, vejam só, turma, não é o tipo de coisa muito típica de se ver, né? Então, esse é um gráfico que eu gerei, então, e usando um algoritmo mesmo, né? Então, sendo sincero, eu primeiro gerei esse gráfico manualmente numa ferramenta de desenho vetorial, e aí, evidentemente, aquilo era impraticável, porque o gráfico precisava ser atualizado a cada nova simulação, e aí consegui gerar um algoritmo para criar esse gráfico aqui. Né? Bom, no doutorado, eu continuei esse projeto de captura de asteroides binários, mas agora para o caso não coplanar. Né? No mestrado era tudo no mesmo plano, tinha bem menos dificuldade de se fazer. Né? No caso não coplanar, aí a gente tem algumas dificuldades. Eu separei aqui só esse detalhe, que é o que, turma? É basicamente um gráfico que. Ah, tá, não, esse gráfico não está aqui. Esse gráfico, ele traz o quê? Ele traz três informações e eu acabei usando aqui eu achei ele interessante, que eu acabei usando isso, é esse cara aqui. Vou colocar aqui para vocês verem. Eu acabei usando essa barra para representar a inclinação da órbita. Então veja só, se você está fora do plano, então basicamente aqui o que a gente tem? Em verde são satélites reais de Júpiter. Então a gente tem aqui ó, semi-eixo por excentricidade, né? E
essa barrinha inclinada, qual que é a inclinação desse satélite, né? Em azul são os resultados das minhas simulações, né? Então, normalmente você vê essas comparações e aí você vai ver gráfico de semi-eixo maior por excentricidade e um outro gráfico de semi-eixo maior por inclinação. São dados separados e você não consegue fazer essa relação. Você fala, bom, esse cara aqui, olha esse cara comparado com esse cara. Eles estão bastante próximos no espaço geométrico, né, se mexe por excentricidade, mas a inclinação também é bastante próxima, né? E quando você separa esses gráficos, você perde essa informação, né? Enfim, seguindo aqui, cadê meus slides? Eu posso fechar esse cara aqui. Ainda no doutorado, né, eu tive um pouco de experiência com astronomia observacional. Não sei se alguém aí tem, mas a astronomia observacional também ela demanda de muito algoritmo, muita computação. Primeiro para você obter dados das principais plataformas, né? Então, Horizons, por exemplo, o Minor Planet Center, né? Então você obtém dados de lá que vem numa formatação que não é conveniente, você tem que manipular isso, né? Depois tem também uma coisa que eu trabalhei nessa época, o algoritmo de designação de asteroides, né? Então quando alguém descobre um asteroide, comunica a IAU, esse asteroide recebe uma designação e aí, enfim, é uma é um, é um é uma string lá combinando letras e números que você decodifica e tem uma informação bem grande assim. Um problema bem interessante também, bem curioso de se atacar, tá? Aí tinha também o IRAF, né, que era o pacote lá do OPD, e os arquivos FITS. Arquivos FITS são arquivos que incluem a imagem e um cabeçalho com todos os dados da observação, né? Que lente que você está usando, quando que foi fotografado, que filtro, enfim. Então, bastante coisa também para ser trabalhada aí, né? Também, na época, eu usei o pacote Praia do Dr. Marcelo Assafin, que era um software bem bacana, que a gente usava para fazer análise de fotometria, né? Você tem dois objetos, um passa na frente do outro, né? E aí oculta, aí você tem uma ocultação, né? E aí a luz do objeto que está atrás sofre uma queda. E aí esse software era um negócio bem bacana, assim, né? Porque você tem uma sequência de fotografias, né? E você tem que caçar os corpos nessa fotografia, né? E, poxa, a gente eventualmente tem que corrigir a posição do telescópio, então tudo muda, né? Tudo muda. Primeiro, por conta do movimento natural dos corpos, e segundo, porque eventualmente você mexe o telescópio. E aí tinha esse software que era bem, bem curioso, assim, as caixinhas que ia seguindo, aí de repente perdia a caixinha, enfim. Desafio computacional bastante interessante também, tá? Bom, depois aqui, quando eu vim para Joinville, eu foquei muito na docência, assim, sabe? De novo aquela história, né, do pescador que se encanta mais com a rede que com o mar, né? Tipo, é, eu acabei trabalhando no integrador, numa adaptação para fazer manobras orbitais, né? Porque como que você simula uma manobra? Você tem um integrador numérico, você coloca lá Sol, põe lá Sol, Terra, Lua e um veículo espacial. Aí você põe isso para simular, beleza. Aí você vê qual é a trajetória. Mas e se você quer manobrar esse veículo no meio do caminho, né? Como que você faz isso, né? Existem alguns pacotes prontos, né? Mas dada a experiência que eu tinha em cima do meu integrador numérico, eu acabei querendo trabalhar com isso, né? De colocar um,
um, um pacote, né, que, que simulasse manobras. Então, basicamente, o desafio era o seguinte: o simulador do Ernesto, que a gente usava na época, né, ele tinha basicamente um arquivo de entrada. Então, você não tinha nada que você fazia no integrador para compilar, para simular. Não. Se você compilasse o integrador, ele poderia rodar várias simulações, porque a condição inicial era lida de um arquivo. Então, era bem flexível. Você fala, olha, tantos corpos, eles estão dispostos assim, eu quero integrar de tanto a tanto, com esse passo de integração, esse passo de saída, enfim. E aí o meu desafio nessa época aí foi o quê? Um segundo arquivo, em que no primeiro arquivo eu colocava quem eram os corpos, no segundo arquivo eu dizia qual dos corpos é o veículo espacial, e aí nesse arquivo eu colocava condições. Então poderia ser quando a distância for tanto, quando o tempo for tanto, ou quando o semi-eixo maior for tanto, vários tipos de condições, né? E para cada condição, o que você iria fazer, né? Quando você atingir essa condição, você liga o propulsor. Você liga o propulsor apontado para onde? Né? Aí, qual é a condição de ligar o propulsor? E depois, qual é a condição de desligar o propulsor? Ele vai ficar ligado até chegar numa certa altura. Não, eu vou ligar o propulsor ele vai ficar ligado por 5 minutos, sabe? Alguma coisa assim. Então, eu trabalhei nessa parte aí, foi um desafio bastante interessante, né? Isso era um projeto de orientação e acabou morrendo, né? Depois que a aluna orientada é, abandonou o projeto, né? Em 2020, eu mergulhei de cabeça no GeoGebra. Eu não sei quanto que vocês usam de GeoGebra, né, na computação, porque ele parece ser um software assim a princípio muito banal, assim, né, é, de coisa muito simples, mas ele é bastante poderoso e eu acabei mergulhando no GeoGebra para conseguir produzir as minhas aulas remotas. E, poxa, atualmente eu faço ciência com o GeoGebra, né? Tem algumas coisas ali que o GeoGebra me ajuda, né? Então, tem esse sisteminha que eu criei, né? Que é de uma esfera celeste. Eu chamei de esfera celeste dual, né? Tem o conceito de esfera celeste. E eu concatenei a ideia do heliocêntrico, que é tão familiar nossa, com a ideia da esfera celeste. Então, você mudando esse parâmetro aqui, ele gera uma esfera celeste a partir de, de uma esfera concêntrica, enfim. E você chega, então, você chega nisso, que é o conceito de esfera celeste, né? Então, a qualquer momento você pode mexer com esse parâmetro e ter e poder e poder comparar aquela configuração do espaço heliocêntrico com o espaço da esfera celeste, já que o heliocêntrico ele é tão familiar nosso. Né? Aqui é um exemplo que eu fiz e é aplicado à pesquisa mesmo, né? Ele é mais didático assim, né? Ele entrou numa dissertação numa monografia de TCC, né? De um aluno. E ele é um modelo de determinação de órbita ótima de transferência. Né? Então, você quer transferir um veículo de uma órbita LEO para uma DRO. Então, esse sistema aqui, ele ilustra o que é uma DRO, que é um conceito assim, um pouquinho rebuscado, e ilustra qual que é a estratégia aqui de determinar a melhor transferência. Né? Isso aqui também é uma figura de um artigo
que, que a gente está para publicar. Então, basicamente, eu tenho feito isso, colocado figuras no artigo com o link para o GeoGebra. Então, o leitor bate o olho na figura e fala: pô, não estou entendendo bem isso. Ele clica lá no link e o negócio é interativo. Isso ajudou a gente bastante nessa aqui, ó. Então, um pouquinho que eu estava falando de modelo matemático, né? Depois que eu vim aqui para Joinville, acabei me aventurando por uma área nova que é manufatura. Então, eu tenho um amigo que me convidou para trabalhar com modelagem numérica no processo de usinagem, né? Então, isso aqui é basicamente uma ferramenta em hélice, né? Se vocês acessarem esse QR Code aqui, vocês vão cair no artigo. E aqui é um exemplo muito claro que o referi pegou nessa figura aqui, na figura original, não essa, né? A figura original, que o Felipe é o primeiro autor do artigo, né? Então eu estava meio que orientando ele extraoficialmente, né, no papel. A figura original do Felipe, ela estava falha, assim, né? E, pô, a gente gerou isso, esse modelo no GeoGebra e o artigo passou, simplesmente, né? Passou, assim. Então, o GeoGebra, ele tem algumas coisas bacanas, assim, então. Então, eu acabei me adiantando, né? Eu tenho trabalhado também com modelagem matemática de usinagem com CNC de formas complexas, né? Então, principalmente quando a ferramenta ela tem uma ponta esférica, por exemplo, a forma gerada ela é bem complicadinha. Né? E a gente tentou fazer isso analiticamente e chegou num ponto que não tinha como avançar. Aí apelamos para a força bruta. Então a gente ficou com um modelo, no fim das contas, semi-analítico. Né? A gente tem várias equações lá que ajudam a gente a entender uma porção de coisas, mas no fim das contas a gente descobrir quanto que é velocidade de rotação, força de corte, enfim, vários parâmetros relevantes, a gente acabou apelando para um algoritmo. E aí, enfim, tem alguns projetos com manobras orbitais, né? Então, a astronomia dinâmica, ela está um pouco parada, né? Porque, na verdade, eu tenho colaborado com o professor Otton, né? E o grupo lá em Guaratinguetá. Mas por aqui, assim, para a gente trabalhar, é difícil o aluno de engenharia aeroespacial que tenha interesse em trabalhar dinâmica de sistema solar, sabe? Então, acaba sendo uma aventura nova ou desbravar novos caminhos, né? Esse projeto com manobras orbitais, que eu já falei um pouco, né, dos desafios que tem. Tá? Se vocês quiserem, então, enfim, esse é um panorama. Se vocês quiserem ver um pouco a fundo alguma dessas coisas, a gente pode adentrar, sim. Até agora só eu falei, né? Eu propus um bate-papo interativo, mas ninguém me interrompeu. Eu sou falador, né? Eu falo bastante. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais de qualquer uma dessas coisas que eu mostrei, a gente pode ver, senão eu vou seguir aqui com o que eu tinha programado. Então, o meu intuito era tudo isso que eu mostrei ter aprofundado para a gente eventualmente falar, não, vamos ver aquilo, vamos ver aquele outro, não necessariamente, eu não sei se... Como que está o meu tempo, Vijay? Tranquilo. O Luan tem uma Tá pergunta. tranquilo? Ah, fica à vontade, Luan. Ô, Elton, bom, primeiro, muito legal, cara, seu seminário. Deixa eu só te perguntar, o que já está nesse slide mesmo, o que é essa usinagem? Que é isso? A usinagem você tem uma peça e você vai cortar essa peça. CNC uma ferramenta computadorizada de corte, né? Então você tem uma broca que vai esculpindo essa peça, né? Mas isso é num código, né? Você tem um algoritmo para gerar essa forma complexa, né? É Ah, entendi. basicamente isso. Então,
é literalmente engenharia, né? Você realmente está cortando material ali mesmo. É engenharia. Ah, legal. É. E assim, ó, aqui em Joinville, os alunos estão conseguindo muito trabalhar nessa área lá em Aachen, na Alemanha, né? Olha, então em todo semestre vai 2, 3 alunos. Uma das alunas que eu orientava na iniciação científica, ela foi para lá trabalhando com isso. Um aluno também que acabou de se está se formando agora, ele foi um caso, né? Ele foi para lá e trabalhou com isso e trabalha com isso na área aeroespacial. São os alunos de espacial que estão indo para lá. Então, dei uma olhada lá no Instituto Fraunhofer, né, no IPT lá, porque eu acho que tem bastante campo para vocês lá também, tá? Ah, uma coisa que eu acho muito legal, que eu nem coloquei na minha apresentação, mas agora me ocorreu, que é o tal do, como que é? Twin Model. Acho que é Twin Model, né? Vocês conhecem esse conceito? É uma coisa muito legal, turma. É o seguinte, ó, você tem uma linha de produção. Então, por exemplo, o CNC. Você tem uma peça e você vai esculpir essa peça. E isso está numa linha de produção. Você tem um software que gera um gêmeo virtual do resultado. Então você tem a peça que foi gerada, a peça foi gerada a partir de um algoritmo. Então o algoritmo espera que todo aquele material tenha sido removido, tenha sobrado aquela geometria. No entanto, você tem imprecisão ali, né? Então a ferramenta vai cortar ali, aí ela sofre uma resistência da peça e aí a peça fica imperfeita. Então você tem uma nuvem de dados que é o resultado da usinagem. Então é um gêmeo virtual de algo real. E aí você tem uma computação pesadíssima em cima da análise desses eu não lembro exatamente como que é o nome, Twin, acho que é Twin Model, eu não lembro exatamente. Mas enfim, imagina, para uma linha de produção, a cada peça que você gera, Digital Twin, isso aí, Digital Twin. Para cada peça que você gera, você tem uma nuvem de dados que foi para ser analisada e a partir disso você consegue fazer um controle da sua produção a partir do Digital Twin. Uma coisa muito bacana. Então, tem um aluno que também eu orientei, que foi lá para a Alemanha e trabalhou com o Digital Twin. Eu nem sei, eu perdi total o contato com ele, né? Mas ele que me explicou isso. Uma coisa muito bacana também. Legal? Alguma coisa mais, turma? Vamos seguir aqui então. A imagem do Luan travou. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Tranquilo. Beleza. Tem uma pergunta do Pedro. Desculpe. Ô, Pedro, fica à vontade. Olá, tudo bem? Tá me ouvindo? Joia. Gaspar, primeiramente, parabéns, viu, pela apresentação. Muito legal, gostei muito da primeira parte. Você me trouxe uns flashes bem interessantes da graduação, que era uma que eu fazia muitas vezes as demonstrações, né? Eu sou da matemática, da educação, e eu fazia de uma maneira diferente que chegar lá a professora dizer que estava errado, quando eu explicava, ela dizia, agora faz sentido. Enfim, esse é muito legal, né? Professores que realmente tentam compreender o aluno. Bom, eu tenho uma pergunta lá vou fazer logo para não ficar lá para o final, né, e passar muito. Certo. Que é, nossa, você falou, né, que teve um acidente de moto, né? Você tem uma história bem legal. Eu achei muito interessante essa primeira parte, né? Que a gente acha que cientista não faz esportes, não é da parte artística, né? Uhum. E isso é muito legal.
E a minha pergunta é, né, diante disso tudo, né, na parte científica, assim, tem algo que você olha e se diz assim, e dá de conselho, né? O meu primeiro ano de doutorado e conselho é muito importante. Você diz assim, não faz isso, ou senão faz isso, sabe? Tem algum conselho, né, sobre isso? É importante uma resposta sobre isso. Entendi. Poxa, essa é uma pergunta que eu não estava preparado para ela, mas é bastante interessante. Eu acho que, assim, ó, a primeira coisa que eu vou falar, que eu acho que é bastante importante e eu acho que é um assunto um pouco velado, é a parte da depressão, assim. Ó, digamos, 75% dos, do, dos formandos, algum momento passou por uma depressão, fala, será que é isso mesmo? Será que eu devo fazer isso? Por exemplo, para quem está no doutorado, eu lembro quando eu comecei meu doutorado, que eu estava no final ali do mestrado, ainda mais que eu antecipei, né, o meu mestrado em 6 meses, foi um sufoco, né? Eu falando, eu não quero mais isso, eu estou antecipando isso aqui, mas nem vou fazer esse doutorado. E aí você defende o mestrado e você tem aquela sensação de, aquela satisfação, né, de dever cumprido, falar, não, isso é bom no fim das contas, né? Vamos mais um pouquinho. E assim você vai, né? Eu acho que assim uma coisa que depende de pessoa para pessoa. Eu não posso falar isso como sendo uma coisa assim, uma lei, né? Enfim, mas da minha vivência eu percebo que tem pessoas que vivem para trabalhar e tem pessoas que trabalham para viver, né? E nem o 8 nem o 80 é bom. Então, o bom é você conseguir achar o meio termo entre isso, né? Não adianta você sacrificar tempo de lazer para focar no trabalho e também não adianta só lazer e pouco trabalho, né? O bom é você achar um meio termo, assim. E, e aí, enfim, porque se você foca muito no trabalho e você cai numa depressão, você não tem para onde correr, percebe? Então, você ter o seu tempo de lazer, você ter o tempo de descanso, você ter uma atividade, assim, quando você fala de música, arte, fala, que bobeira. Poxa, não é bobeira, turma. É o momento do seu ócio criativo, assim. Você está estimulando novas sinapses, assim. Você sai daquela mesmice e é comprovado que a ciência imita a arte e vice-versa, né? Então, pô, eu sou da época que assistia os Jetsons ali e falava, nossa, quando que você vai fazer uma ligação ali vendo a pessoa na tela do negócio na palma de sua mão? Ó, aquilo para mim, quando criança, era uma coisa que, assim, não ia existir, não ia ver aquilo, sabe? E, enfim, eu acho que achar o balanço, achar o ponto de equilíbrio é o ideal, tá? É o que eu diria. E assim, e trabalhar com o que gosta, né? Trabalhar com o que gosta é a parte importante, né? Porque assim, você trabalhar naquilo que não gosta só complica a coisa, né? Não sei se está dentro do que o Pedro estava esperando, mas Pedro, né, que fez a pergunta, né? Foi Pedro. Isso. Está Isso. sim, está sim, Gaspar. E queria só fazer mais essa é a pergunta mais técnica. No gráfico lá, que você fez a simulação dos satélites, certo? Eu fiquei pensando aqui, e na imagem tem uns satélites que ficaram sobre outros. Poderia me explicar um pouquinho melhor? Fiquei curioso com aquela simulação. Esse gráfico aqui? Isso, esse mesmo, esse mesmo. Tá. Então, a ideia é que é o seguinte. Então, aqui, tá até aqui para. Deixa eu te explicar, dar uma avançada aqui na apresentação, que aí acho que você vai entender. Então, o seguinte, ó. Aqui, pular essa parte de FFT, eventualmente, eu acho que é legal a gente voltar depois, mas. Captura de asteroides. Então,
para dar uma situada, né? Então, os planetas gigantes, eles têm quase uma centena de satélites, né? Alguns desses satélites são regulares, que são órbitas bem comportadas, que são satélites que se formaram ao redor do planeta da mesma maneira que o planeta se formou ao redor da estrela, de maneira análoga. Então, órbitas circulares, bem próximas do planeta, bem estáveis. E tem os irregulares, que são órbitas bastante excêntricas, né? Então, uma elipse bastante excêntrica, bastante inclinação. Então, o planeta está aqui orbitando o Sol no plano dele, o satélite está numa órbita inclinada em relação a esse plano. Então, são órbitas altas, bastante excêntricas e inclinadas. São satélites irregulares. Então, eles não podem ter sido originados da mesma maneira que os satélites regulares. Então, eles são originados de captura gravitacional. Só que a captura gravitacional, se você tiver um caso assim, ó, Sol, Júpiter, e um asteroide vem e passa próximo de Júpiter. Problema de 3 corpos. Essa captura é temporária. Não tem como Júpiter capturar esse cara e ele ficar lá eternamente como um satélite. Com problema de 4 corpos, isso é possível. Tá? Então, se você pensar... Tem alguns mecanismos que tornariam essa captura possível, mas eu não vou entrar nesse método agora. Mas só para exemplificar, imagine que você tem Sol, Júpiter. O Júpiter está terminando a formação dele. Como ele está terminando a formação dele, ele tem ao redor dele um disco, uma nuvem de gás e poeira. E aí um asteroide passa perto, sofre um arrasto aerodinâmico, e aí ele perde energia e fica capturado. Esse é um mecanismo possível. Tem alguns outros também, mas todo mecanismo tem o seu pró e o seu contra, né? Então, a gente não sabe exatamente o que se deu. No mestrado e doutorado, eu estudei essa proposta de modelo de 4 corpos: Sol, Júpiter e um asteroide binário. O que é um asteroide binário? São 2 asteroides que estão ligados um com o outro. Eles estão ligados gravitacionalmente, orbitam o centro de massa comum entre eles. Então, o que aconteceu nesse caso? Eu tinha os desafios computacionais aqui, ó, determinar condições iniciais propícias para simular o encontro. Então, você tem o asteroide orbitando o Sol, Júpiter orbitando o Sol, e o asteroide vai ter um encontro com Júpiter para poder ser capturado, né? Isso, a gente simula uma grade de condições. Aí você acha algumas condições que você tem esse desafio, né, de achar que condições iniciais geram esse encontro. Achou? Para cada condição inicial, você simula uma gama de asteroides binários, né? Você não vai falar, o asteroide era assim. Não, várias possibilidades. Então você tem uma grade de condições propícias de simulação, né? E aí, então, você faz essa simulação de captura. Deixa eu pegar aqui o artigo, ele está aberto aqui. Esse cara aqui, ó. Então, basicamente, qual que foi a estratégia? A estratégia foi a seguinte. Como que eu achei as condições iniciais? Então, eu fiz uma simulação numérica de 3 corpos. Sol, Júpiter e uma partícula orbitando Júpiter. Mas essa partícula está orbitando Júpiter numa região instável. E aí eu faço uma integração reversa no tempo. Então, se eu faço isso voltar no tempo, essa partícula escapa de Júpiter, que é o que esse gráfico aqui está representando. Ó. Acho que está acontecendo aqui. É o que está acontecendo. Então, eu começo com uma partícula aqui, integro para trás no tempo, ele volta, escapou de Júpiter. E veio parar aqui. Aonde? Eu escolhi 1 ano após o tempo dela ter escapado. Aqui tem um mapa, então, de todas as simulações desse tipo que eu fiz, né? Então, aqui, você mal vê uma célula aqui, né? Mas isso aqui, se a gente der um zoom aqui, dá para perceber
esse serrilhado que não é má qualidade da figura, é porque são células pintadas mesmo, né? Aqui os pontos deixam bem claro, né? Então, cada simulação que eu fiz, partículas estáveis ficaram ao redor de Júpiter por 10 mil anos e nunca escaparam. Então, aqui amarelo. Partículas que escaparam em menos de 10 mil anos, elas estão nessa coloração e você tem essa relação. Depois que uma partícula escapou, o que você faz? Aí você vem aqui, coleciona quais vão ser as condições iniciais. Então, primeiro, aquelas que demorou mais de 1000 anos para escapar, são essas pretinhas. As que escaparam bastante cedo, são muitas, e a gente pegou uma amostragem aqui, ó, são as verdes. Aí o que a gente faz? A gente pega e monta um asteroide, a gente adiciona uma quarta partícula, orbitando aquela partícula que escapou. Aí faz agora o sistema andar para frente. Então, porque aquela partícula vai traçar uma trajetória muito semelhante à de escape. Então ele vai para frente, e o que acontece? Ele é capturado por Júpiter. Ele é capturado por Júpiter. Uma vez capturado por Júpiter, o que acontece? Por passar tão próximo de Júpiter, Júpiter consegue causar o desligamento dos dois asteroides. Eles se separam. Ele deixa de ser um binário. Aí um asteroide vai embora e o outro fica capturado. Ô, Essa é a Elton, ideia. desculpa te interromper. Agora, essa estrutura simétrica que apareceu aí, porque tá bem bonita essa figura. Isso foi coincidência desse experimento em particular ou sempre que você faz? Não, desse em particular. Ah, tá. Desse em particular. Não, nem sempre é um resultado bonitinho assim, não. Essa Hum, figura ficou bem bonita mesmo. ficou bonita. É. Simétrico, legal. Aí aqui, então, vejam, como que a gente mede captura? A primeira coisa é o seguinte, a gente mede a energia entre a energia de dois corpos, né? Ou a tal da vis-viva, né? Energia mecânica específica. Quando a energia mecânica específica relativa a Júpiter se torna negativa, é o momento que a gente considera que ele foi capturado. Isso acontece aqui, ó, nesse ponto, esse instante T1. Então, se a gente olhar aqui, ó, em azul e vermelho, a energia mecânica específica de cada asteroide relativa a Júpiter. Então, a gente vê que ela é positiva, no instante T1, ó, zerou, daqui para frente é negativa. Instante T2 é esse instante aqui, ó. É quando a energia mecânica específica do asteroide secundário em relação ao asteroide primário se torna positiva. Então, isso quer dizer que o asteroide secundário não está mais numa órbita fechada ao redor do asteroide primário. Eles se separaram. E aí, essa energia mecânica relativa entre os asteroides é o que está aqui em magenta e está medido aqui do lado direito. Então, você percebe que foi capturado, a energia mecânica específica relativa entre eles, ó, negativa. Aqui nesse instante T2, tem a perturbação e, ó, pum, ficou positivo. É quando eles se separam. E aí você tem nitidamente aqui o que? Ó, uma troca de energia. O asteroide vermelho ele tem uma massa 10 vezes maior que o asteroide azul, que é o secundário. Esse ganho, essa troca de energia aqui é justamente de 1/10. Então esse cara sobe um pouquinho de energia, o azul perde 10 vezes a energia que o vermelho ganhou, o azul fica capturado, olha, com energia negativa, e o vermelho vai embora. Né? Então, essa basicamente é uma simulação e a gente fez dezenas de milhares de simulações para análise desse projeto. Né? E aí, esse aqui é o meu primeiro artigo, que resultou do mestrado. Então, nesse caso aqui, está tudo no mesmo plano. Ninguém está em plano diferente. Depois, no doutorado, a gente continua essa pesquisa mudando o plano e aí tem inclinação. Então, basicamente, Pedro, o que acontece? A gente tem muitas simulações. E aí,
quando a gente tem essa porção de pontos aqui, cada ponto é o resultado de uma simulação. Então, assim, você não tem todos esses asteroides capturados ao mesmo tempo, que nem aqui, ó, por exemplo. Ó. Isso aqui é uma coincidência, né? Você ter duas capturas aqui tão semelhantes, né? Então, basicamente é isso, né? Basicamente, o que eu queria mostrar aqui é o resultado de todas as simulações de captura, né? É um caso, é uma análise estatística, né? Boa parte delas é desprezível, né? Porque não é muito parecido com o que a gente esperava obter, que são os satélites reais, né? Então, se você pega essas aqui mais da borda. E segunda, porque quando a gente colocar outros efeitos no sistema, por exemplo, você coloca Saturno, você coloca o achatamento de Júpiter, você coloca outros efeitos que podem desestabilizar esses caras que estão mais à borda. Então, basicamente, o que vai sobrar são esses que são capturas mais semelhantes. Tá? Então, não significa que esses caras estão aqui juntinho, colidindo, não. É porque são resultados estatísticos, né, de várias simulações. Entendeu, Pedro? Eu entendi, Gaspar. Ô, Gaspar, só mais uma pergunta em relação Uhum. a essa figura. Ali em cima, após o quadrante 0,4, acredito. No Uhum. caso, teve um maior aglomerado, não foi? Quer Esse dizer que aqui, essa né? simulação foi melhor? A simulação para ele foi melhor? Ou não, É, necessariamente? então, ela é melhor para a gente atender esse cara que está aqui, né? Esse cara que está aqui. Porque o que é bom? O bom é a gente conseguir reproduzir o que a gente observa. E o que é observado são os dados verdes, né? Então, verde são dados dos satélites reais de Júpiter, né? Então, esses resultados aqui são excelentes, nesse caso, porque a gente está reproduzindo esse cara aqui. Se não me engano, esse cara aqui é o Carpo, o nome desse satélite, né? Basicamente isso. Então, esse resultado aqui, ó, esse único resultado aqui é muito bom, porque olha só, ele está bem semelhante tanto a esse quanto a esse, percebe? Esse resultado aqui também é bom, então a gente tem poucos resultados muito bons, mas isso não é uma coisa. E bastante resultados que acabam sendo não tão bons. Mas isso não é uma coisa ruim, porque a estimativa é de que tinha muito asteroide binário antigamente, né? E se esse mecanismo fosse tão eficiente em gerar as capturas tão semelhantes assim, a gente não teria assim, a gente teria que observar mais do que a gente observa, né? Do que então isso seria algo que deporia contra o modelo, né? Certo? Certo, Gaspar, muito obrigado. Dispõe, O Elton, imagina. tem mais uma Sim, pergunta que está na mensagem, a Rebeca. sim. Ela está Pode falar, perguntando o Rebeca. seguinte, acho que eu não sei se ela está com microfone. Você tem microfone, Uhum. Rebeca, quer que eu leia? Oi, me ouvem? Opa, sim. Ah, Tô então tá. ouvindo. Naquela figura, né, que o Lua comentou, que ela estava bem bonita, assim, que tinha uma simetria. Aí você Uhum. falou que tinha um asteroide que ele saía da órbita e outro ficava. E daí tem algum, do ponto de vista da dinâmica, tem algum estudo relacionado a isso sobre um ponto de bifurcação em que isso acontece? Instante de É, tempo? ponto de bifurcação, você se refere no contexto de caos ou em que sentido essa No bifurcação? sentido que, por exemplo, você estudou alguma coisa relacionada à estabilidade? Uhum. Sim. Isso, nesse sentido de um ser ficar estável, outro instável. Se você pegar esse mapa aqui, por exemplo, ele é um mapa de estabilidade. Aham. Então, o que esse mapa ele mostra para gente? Que esse diagrama é familiar para vocês? Você mexe por excentricidade?
Assim, se a gente pegar um ponto aqui, o que esse ponto aqui quer dizer? Ó, um ponto aqui quer dizer uma órbita circular de raio 0,6. Raio de Rio é uma escala de medida. Se eu pegar um ponto mais para cá, é uma órbita elíptica de semi-eixo maior 0,6, só que agora ela é excêntrica. Então, essa órbita aqui, ela tem o perigeu mais próximo de Júpiter, menor que 0,6, e o apogeu mais alto que 0,6. Então, essa é a ideia, né? Então, o que a gente faz para analisar a estabilidade é basicamente colocar partículas fictícias. Então, cada quadradinho, cada célula. Desculpa, gente. Cada célula dessa grade foi uma simulação realizada. E, como resultado, a gente fez simulações para cada partícula, a gente fez simulações de 10 mil anos. Então, você começa em zero, volta até menos 10 mil anos. Se a partícula fica lá por esses 10 mil anos, você vai falar, ela está numa condição estável, que é tudo isso que está amarelo. Se a partícula eventualmente colide com Júpiter, você vai lá e marca de verde. Então, olha, é instável a ponto de colidir. Se a partícula ela escapa depois no meio da simulação, aí você vai lá e pinta com o tempo que ela levou para escapar. Então, isso aqui é basicamente um mapa de estabilidade que você pode falar, olha, uma partícula aqui é instável na escala de tempo de 10 anos. Ó. Então, se você quer colocar uma missão espacial lá ao redor de Júpiter e você quer que sua missão dure 10 anos, como foi a Cassini, né, ao redor de Saturno, não adianta colocar aqui, vai ser instável. Né? Se você pegar aqui vermelho, aí você vê, ó, vermelho já é da ordem de 100 a 1000 anos. Você quer colocar uma missão de 10 anos? Pode pôr aqui na região vermelha que ela vai ficar. Bonitinha, né? Agora, você quer instalar uma sonda que fique eternamente ao redor de Júpiter. Então, você tem que colocar numa órbita que seja aqui dentro. Basicamente isso, né? Então, o intuito do estudo não foi determinar o mapa de estabilidade em si, mas esse era um know-how que os meus orientadores já tinham, né? Então, a partir dessa ideia de estudo de estabilidade, a gente realizou isso visando as partículas que escapavam, né? Que são essas que a gente escolheu que estão aqui, ó, em preto. Então, essas partículas em preto são órbitas iniciais que a gente pegou e escapou só depois de 1000 anos de integração. Durou mais de 1000 anos para escapar. Essas que estão em verde aqui duraram um pouquinho tempo, né? Aí, para a gente ter comparação entre essas condições iniciais e essas condições iniciais aqui, a gente pegou uma amostragem dessas aqui. Mas essas foram as melhores. Eu acho que no final aqui deve ter um gráfico que... Deixa eu ver. Acho que... Não tem não. Uma relação da quantidade de captura que cada uma dessas condições gerou. Expliquei, Rebeca? Ou ficou alguma coisa sim. ainda? Ficou claro? Sim. Entendeu essa ideia da bifurcação que você tinha colocado? Sim. Não. Ô, Elton, desculpa, deixa eu aproveitar. Não. Pode falar, Luan. Tá, desculpa, só aproveitar que tá discutindo em cima desse trabalho, eu fiquei curioso sobre duas coisas. Primeiro, quando você faz essa modelagem de mecânica celeste, você leva em consideração somente a mecânica newtoniana ou existem correções relativísticas aí? Não, só newtoniana. Tá. Depende do que a gente está querendo estudar, né? É possível colocar relatividade, mas para esses corpos aqui não vai pegar nada, a relatividade. Tá. A segunda pergunta é, quando você faz uma simulação, por exemplo, Júpiter e outros corpos maiores,
maiores entre aspas, né? Você também leva em consideração alguma simulação de hidrodinâmica desses corpos, porque assim, a gente tem esse problema com a Terra e com a Lua, né? As marés geram atrito entre esses dois corpos, Uhum, alterando a rotação dos dois, né? Então, uhum. você leva em consideração algum tipo de hidrodinâmica na simulação? Ou é Nessa tipo, simulação, não. troposférico? Tá, Não, essa legal. simulação ela é basicamente assim, o estágio zero, né? Você Sim. faz a simulação por primeira aproximação. Então, o que que seria relevante aqui? Por exemplo, achatamento de Júpiter. Se você pegar o achatamento de Júpiter, o termo de o potencial que a gente usou é o potencial pontual, como se Júpiter e os asteroides fossem massas pontuais. Quando você coloca o achatamento, você já tem uma diferença bastante relevante. Agora, essa parte de maré, por exemplo, para esse caso aqui, provavelmente não seria relevante. Por quê? Porque satélites irregulares estão muito distantes de Júpiter, né? Eu não lembro exatamente quanto que o. Eu acho que, assim, ó, esse raio de rio de Júpiter aqui. Deixa eu fazer uma conta rápida aqui, ó, para a gente ver quanto que vale esse raio de rio de Júpiter. Turma, aproveitando que a gente está na computação, nem tá saindo script aqui, mas isso aqui. Vocês conhecem esse software aqui, ó, Units? Vocês têm que conhecer esse software. Olha só, o raio de rio de Júpiter ele é 0,355 astronomical units. Isso corresponde aí a 5,30. Né? Aí eu quero saber quanto que é isso em Jupiter radius. Então, olha só, um raio de rio, um raio de rio seria aqui, ó, vale 760 raios de Júpiter. Então tá muito longe do planeta. É muito Maré, distante mesmo, né? a maré aqui não vai ter efeito. O achatamento eventualmente pode ter, mas esses maré, achatamentos são efeitos que têm bastante relevância quando você está mais perto do planeta, né? Top demais, né? Entendeu? Legal. Uhum. O Certo, Elton, turma? só Sim? uma. É o seguinte, não sei quantos slides você tem mais, é que para mim não é problema, mas 3:15, 3:20, a maioria dos alunos saem que eles têm outra disciplina às 3:30. Aí fica a Tá seu certo. critério. Tá bom? Tudo bem. Ah, beleza. Bom, eu assim, era basicamente isso que eu queria mesmo, essa Ah, interação, é? né? Tá. Então, assim, eu tenho mais alguns poucos slides aqui, não tenho mais muita coisa. Tá. Tem algumas coisas que eu separei aqui para mostrar que eu acho bacana. E esse cara aqui vem bem a calhar dentro disso que a gente tava discutindo, né? A questão de estabilidade, efeito de maré e tudo. Só que para falar desse cara aqui, eu tinha programado de falar de FFT. Eu não, e eu acho que esse tema é bastante legal para vocês da computação. Não sei se todo mundo entende bem o conceito da transformada rápida de Fourier, ou se eu passo aqui, vamos passando aqui o negócio. Bom, qual que é a ideia da transformada de Fourier? No contínuo, não é? Você tem uma função h de t e você aplica essa transformação por meio de uma dessa integral e você passa a analisar essa função que você tinha, que era um sinal no tempo, no domínio da frequência. Basicamente essa é a ideia. Então veja que o f que está aqui, ele entra aqui, né? Mas ele não muda ao longo da integral. A integral é feita no tempo, né? Então isso aqui é basicamente uma função no domínio da frequência. Então serve para analisar, fazer análise de frequências de um dado sinal. Quando a gente vai aplicar isso para um sinal discreto, né? Você tem
alguma coisa como, por exemplo, o semi-eixo maior lá, ou a excentricidade, que está em intervalo de tempo regular, e você tem uma variação no tempo. Como se fosse um sinal qualquer. Então você tem uma amostragem discreta com intervalo de tempo delta. E aí, então, você quer achar uma transformada de Fourier não mais analítica, né? Mas uma transformada discreta. Então, você vai fazer o passo reverso da integral de Riemann, né? Então, você vai passar da integral discreta para um somatório. Então, basicamente, a ideia, em vez de ter uma função h de t, você vai ter valores hn, que esses valores hn, supostamente, eles podem ser discretizados a partir da função h de t que você tinha, apenas discretizando o tempo. Então, em vez de h de t, agora você vai ter hk. E aí você discretiza a frequência e discretiza também o tempo. Então, a frequência a gente discretiza dessa maneira, a partir de uma frequência fundamental, que seria essa. É a menor frequência que você pode ter, né? 1 sobre n delta t. Se n é o tamanho da sua amostra, né? Você tem nzão amostras. Então, o espectro de frequências que você vai ter, o espectro discreto de frequências que você vai ter, é n vezes essa frequência fundamental. Como aqui vai de menos infinito a mais infinito, então você vai de menos nzão sobre 2 até mais nzão sobre 2. E aí, para o tempo discretizado em k vezes delta, veja que esse produto aqui de f vezes t, ele dá basicamente k nzinho sobre nzão. Tá? Então, isso aqui, basicamente, é a transformada discreta de Fourier. O que eu acho fantástico desse cara aqui? E assim, ó, voltando, né, aquela história lá do pescador que se encanta mais com a rede que com o mar. Eu era mais empolgado com o software em si do que com o resultado que eu estava fazendo na época. Porque quando eu vi isso, vocês vão ver, então. Basicamente, olha, o delta é igual, pode ficar para fora do somatório. Aí, vejam que essa transformada ela pode ser escrita como um número e elevado a 2πi sobre nzão, tudo constante. É esse número w aqui, ó. Então, tudo isso que está aqui dentro fica basicamente um w elevado a n vezes k, vezes o sinal, o dado pontual hk. E essa é a sua transformada discreta. Então, a princípio, para você computar todo o espectro de todas as frequências possíveis, você vai ter um algoritmo da ordem de n ao quadrado operações. Ok? Aí, o que é o FFT? A transformada rápida de Fourier. Eu acho isso fantástico. Então, vamos lá. Tá? Aqui as n frequências, já tinha falado disso, né? O n varia de menos n sobre 2 a menos n sobre 2 mais 1, blá, 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 menos 1, 0, blá, blá, até n sobre 2. Aí, qual que foi a sacada da transformada discreta da transformada rápida de Fourier? É a seguinte: esse cara aqui, né, que é o mesmo que estava aqui, você consegue separar numa parte par e uma parte ímpar. Então, em vez de ir agora de 0 até n-1, você vai só até metade, de 0 até n sobre 2 menos 1. Aí você, em vez de k, você põe 2k, é a parte par, e 2k aqui. Em vez de k, você põe 2k mais 1, 2k mais 1 a parte ímpar. Separou impar e ímpar. Né? Essa parte ímpar aqui, ó, esse mais 1, você consegue separar, e olha só, você fica basicamente com w elevado a n, que multiplica esse cara aqui, e veja que esse termo é exatamente igual a esse termo aqui. Ó. Então, a diferença entre eles é o mesmo número que multiplica o valor da parte par, o mesmo número multiplica o valor da parte ímpar.
E agora eu vou dar de João sem braço, porque eu não consigo entender isso aqui perfeitamente. Mas se você divide a parte par em duas outras, par da par e a ímpar da par, a parte ímpar em duas partes, par da ímpar e ímpar da ímpar. Então agora você vai dividir o seu somatório em quatro porções, em 4 partes. E aí você faz isso de novo e de novo e de novo, N vezes, até que você vai ter um somatório de 0 até 0. Você acabou com o somatório. Você ficou com somente as partes divididas. E quando você tem K elevado a 0, veja, esse cara aqui vale 1. Então, o que vai sobrar no fim das contas? O que vai sobrar no fim das contas é esses multiplicadores aqui que vão ficando, né, das partes ímpares, multiplicando o próprio valor do sinal. Né? Então, perceba, se isso aqui fosse 0 já, eu teria o que aqui? O H0 mais o ômega elevado ao N. O N é o que você tem aqui, né? Ômega elevado a N vezes o H1. Percebem? Quando você divide de novo, você vai ter vários termos multiplicando o ímpar do par, enfim. Esse é o pulo do gato. Então, o que é a transformada rápida de Fourier? Basicamente, é um bit swap. Você pegar o sinal, você não precisa fazer operação nenhuma. Você apenas, quer dizer, minto, né? Você tem essas multiplicações aqui que acabam ocorrendo, né? Mas, no fim das contas, não tem operação nenhuma. É só trocar a posição do seu sinal. Do seu sinal. E isso vira a transformada de Fourier. E isso reduz as n ao quadrado operações que você deveria fazer aqui em n log de n na base 2. No Numerical Recipes, ele argumenta que se você tiver uma amostragem de 10 a sexta dados, por exemplo, é a diferença entre 30 segundos de operação e algumas semanas. Então isso aqui leva 30 segundos, enquanto n ao quadrado operações leva algumas semanas. Então, não sei se vocês conheciam, né, já estudaram o FFT, ela é fantástica. A referência, se vocês quiserem dar uma consultada, é Numerical Recipes, né? Eu adoro esse livro aqui, andava com ele embaixo do braço o tempo todo na minha iniciação científica. Né? Bom, e aí eu pus mais um exemplo de análise de frequências, que é esse artigo aqui, que é um artigo bem bacana. Deixa eu abrir esse artigo. Lascar. Lascar. Isso. Então, qual que é a ideia desse artigo, né? E vem de encontro, né, ao que foi perguntado, acho que pelo Lucas, perguntou da maré? Luan. Então é o seguinte, nesse artigo, o Lascar, ele aplica análise de frequência não à órbita, mas ele aplica análise de frequência na atitude do planeta Terra. Então ele faz uma análise da precessão e nutação. Vocês sabem precessão e nutação, o que são? Eu separei aqui, deixa eu ver se eu... Precessão é o giro do eixo de rotação. Então você tem a Terra girando ao redor do próprio eixo, só que o eixo começa a girar.
esse é um movimento de precessão, né? Muito comum em satélites, né? E a nutação é o balanço do eixo, é a variação da inclinação do eixo. Então, todo mundo que rodou peão já viu esses movimentos acontecerem, né, num peão, e esse movimento acontece com a Terra também. E nesse artigo, o Laskar, por meio de análise de frequências, ele consegue mostrar que a variação de precessão e de nutação do eixo de rotação dos planetas é estabilizada pelas luas do planeta, né? Então aqui ele faz para Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. E então no caso da Terra, eu não lembro exatamente, eu acabei pegando esse artigo aqui, mas eu não fiz, não dei aquela passada de olho nele antes desse nosso encontro. Mas esse artigo aqui é bem fácil de encontrar. E ele chega a essa conclusão de que a Lua, a nossa Lua, ela estabiliza o eixo de rotação da Terra. E isso, conforme... qual que é a implicação disso, né? É justamente a vida na Terra, né? Porque se a gente tivesse movimento de precessão, especialmente o movimento de nutação, né? Que é a variação da inclinação da obliquidade do eixo de rotação da Terra, aí a gente não teria estações climáticas bem definidas, como a gente tem, e possivelmente a vida na Terra não seria uma possibilidade, né? Então, por isso que esse artigo é um trabalho tão bacana, por conta dessa conclusão que se chega, né? Então, turma, eu acho que é mais ou menos isso. Eu tinha separado mais algumas coisas aqui, assim, ó, alguns trabalhos que eu venho desenvolvendo, né, de modelo semi-analítico de transferência, né. Esse aqui tá relacionado com aquele modelo de GeoGebra que eu coloquei. Aliás, cadê esse cara? Deixa eu ver. É isso, ele está todo aqui, ó. Então aqui, se vocês virem, tem alguns modelos de GeoGebra, como esse cara aqui, né, que é o do... Então aqui nesse cara, o que ele faz aqui? Ele explica ele tem a Terra, a Lua e uma partícula orbitando a Terra. E aí, basicamente aqui esse modelo ele mostra o que é uma DRO, que é Distant Retrograde Orbit. Então, por mais que você perceba que a partícula está seguindo essa órbita elíptica ao redor da Terra, quando você coloca um sistema de referência fixo aqui, ó, que gira junto com a Lua, aí você percebe que nesse sistema de referência aqui, o resultado é um movimento retrógrado, né? Ó, um movimento horário da partícula ao redor da Lua, né? Então, por mais que a partícula esteja numa órbita em movimento anti-horário ou prógrado ao redor da Terra, o movimento relativo dela ao redor da Lua é retrógrado. Né? Que mais que tinha aqui nesses modelinhos que eu queria chamar a atenção? Ah, tá. Esse cara aqui. Aqui, ó. Esse é o primeiro QR Code que eu mostrei, que é um modelo que eu criei para ensinar astronomia de posição, né? Então tem aqui, ó, você ajusta o raio de uma esfera imaginária aqui ao redor da Terra. Evidentemente, essa esfera não pode crescer para sempre, então, para representar o crescimento dessa esfera, a gente faz uma redução da escala. Então, você vê tudo convergindo lá para dentro dela, enfim, até que o raio dessa esfera é igual à distância da próxima Centauri, né? Enfim, e aí você tem essa relação. O que eu queria mostrar aqui é que eu acabei de falar, né, do movimento de precessão e nutação. Então, aqui tem esse joystick. Aqui muda a geolocalização do observador
Se clicar de novo, isso. Então aqui, ó, isso é nutação e isso aqui é precessão, né? Então a nutação, se a gente observar aqui, por exemplo, os trópicos, né? E os círculos polares, conforme você aumenta essa nutação, aumenta a inclinação da Terra, veja que eles vão trocar de posição, ó. Os trópicos subiram e agora os círculos polares estão mais baixos, né? Então, o que define círculo polar? O que define círculo polar é basicamente a latitude, né, em que você tem escuridão ao longo do dia todo ou claridade ao longo do dia todo. Isso define o círculo polar. Então, isso acontece nos solstícios, né? E o que define o trópico. O que define o trópico é o ponto de incidência perpendicular dos raios solares, né, na atmosfera. Então, esse cara que está amarelo aqui basicamente é o trópico, ó, né? Então, não fosse a Lua, a nutação da Terra ocorreria com uma frequência bem maior do que o que a gente tem, né? Em períodos menores, o que acarretaria numa desestabilidade de estações climáticas, né? Aqui eu acho que eu tenho aquele modelo que eu falei, né, da ferramenta de usinagem, ó. Esse cara aqui foi uma primeira proposta, mas foi esse cara aqui que... Aqui está o artigo, né, o QR Code traz para esse artigo. Então foi questionada as figuras que a gente tinha aqui no começo, né? E aí, basicamente, vejam, o artigo tem essas figuras, esses recortes, e na legenda da figura você tem um link que traz para a figura interativa, né? Então, se você quiser ver para uma outra ferramenta de raio maior, menor, enfim, o alfa, que é o ângulo de incidência da hélice, né? Então, eu tenho percebido que assim, ó, o GeoGebra ele é uma ferramenta bastante poderosa, sabe? Ele não fica ali só vai da sua imaginação, né? Você conseguir produzir coisas do tipo de nível acadêmico, ou ficar só com brincadeirinha, né? Certo, turma? Eu acho que basicamente era isso que eu queria apresentar para vocês. E assim, eventualmente, se desses trabalhos todos que eu apresentei, né, toda essa coleção, se eventualmente vocês quiserem discutir algum deles assim mais a fundo, a gente pode fazer um novo seminário. Eu faço com maior satisfação um novo seminário para discutir qualquer uma dessas ideias mais a fundo. Certo? Sem dúvida, Helton. Muito obrigado aí por dar um passeio, né, como diz o Pedro, desde a sua... Pois é. O seu ginásio colegial, que a gente chama hoje, né? Antigamente, né? Tá? Obrigado aí. Pois é. E bom saber que você também é artista, e aqui no CAP nós temos um artista de músico, é o Vécio, que é hoje representando os alunos. Se você fizer algum show, pode convidar ele, que acho que ele vai querer participar aí. Ou quando você vier, fazem uma dupla. Então, sabe que uma vez tinha o Cristiano Vuench. Sim. Não, Alexandre. Alexandre Wend, do Ciência Espacial, que é violonista. Isso. Não sei se é violonista. Bom, o que eu conheço é Alexandre do INPE, da Ciência Espacial, Astronomia e Astrofísica. Carlos Alexandre. Isso, agora, ele. Então tá.
eu fiquei inspirado assim por ele também, porque numa assembleia da Sociedade Astronômica Brasileira, Ah, ele pegou assim depois do final da grade lá, na parte noturna ali da confraternização, ele deu um concerto de chorinho ali, violão de sim. 7 cordas, assim, É, sabe? teve um. Aí tem até um amigo da época da graduação e pós-graduação também, o Luiz Boldrin, que também é guitarrista e tal. E aí eu falei com ele recentemente, falei, ô Luiz, lembra da apresentação do Enche lá, tal? O que você acha da gente fazer um negócio no CBDO, uma coisa assim, né? Então, mas o Luiz não gostou da ideia. Ele acha que não tem público para isso. Não, mas foi muito bom. Você falou do Otton, né? O Otton ele colabora muito com o nosso programa, com o Melbert, não sei se você conhece, o Bertacchini, Sim, do INPE, né? É, sim, conheço. né? E Eu acho que foi Guará no também começo do tem. ano que eu participei de uma banca. Se não foi no começo do ano, foi no final do ano passado. Que eu Ah, participei de uma banca orientado do Bertacchi e do Cristiano sei, legal. Fiorino, né? Ah, legal, legal, legal. Em Guará a gente tem muito conhecido o Ceni, Edson Ceni, mas é mais de computação, né? Ah, sim, o Ceni. Ceni você conhece. Então ele foi do Sim. INPE Ah, também, né? vocês tinham contato com a professora Cacilda? Cacilda do ITA? Não, 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 Ela é não. Estou lá da confundindo. FEG. Ah, não, não conheço. Da FEG, eu acho que a Ah, professora Cacilda faleceu recentemente. é? Ah, Foi a professora Cacilda que o episódio do 0 a 10 ali foi com a professora Cacilda. Eu acho que ela é? tinha eu acho que ela tinha ido, eu não lembro se era do ITA ou da USP para FEG, assim. Pode ser, Era eu o não conheço, não primeiro conheço. semestre dela. Tá. Mas, Elton, fico feliz. Foi muito boa a palestra. Acho que você gostou da interação aí com alguns dos alunos aí. Eu E fiquei contente, assim, também com a participação, porque obrigado. basicamente o que eu queria trazer era isso mesmo, esse bate-papo, né? Porque uma coisa é você vir expor um trabalho, explicar o trabalho em si, outra coisa é. Eu acho que foi muito desafiador para mim, sabe? Tentar Sim, preparar esse material assim, elencando assim desafios computacionais e enquanto eu preparava também eu estava assim meio receoso porque pô, o que é o desafio computacional para um físico uhum. comparado com o desafio computacional para um cientista da computação, né? Não, foi bom, Então foi eles bom. falam, pô, A abordagem foi muito boa para até, né, criar interesse dos alunos aí. Agradeço outra legal, vez aí a fico apresentação, mas o contente. Luvan, acho que tem uma pergunta. Luvan, aproveita, fala da sua camiseta, por favor. Ah, tá, legal. Deixa eu falar da camiseta então primeiro. Pessoal, a gente está fazendo uma camisa da CAP, assim, e aí eu rodei o e-mail e tá no grupo do WhatsApp também, então quem quiser, é só até segunda-feira, por favor, não demorem para fazer isso, porque a gente está com um prazo meio curto. Elton, eu queria saber se eu consigo um tempo com você, semana que vem a gente marcar uma reunião, porque no doutorado eu desenvolvi uma rede neural que aprende no espaço de Fourier. Então, era para fazer previsão de séries temporais, né? Inclusive, eu trabalho com o Alex, o Vench, ele é meu orientador, e a Aham. gente trabalha fazendo isso para radioastronomia. E esse primeiro experimento que você mostrou agora no começo, você tinha um espectro de potência, se assemelha muito com a ferramenta que a gente está desenvolvendo aqui. E aí, Uhum. assim, já fazendo um convite para você também, daqui a 15 dias eu vou defender o doutorado. Então, se você quiser vir aqui para São José para assistir, inclusive o pessoal também da CAP quiser aparecer lá para dar uma força para alguém, seria muito legal para você poder ver mais ou menos a ferramenta que a gente está desenvolvendo, porque ela pode ter aplicações também na dinâmica orbital. Eu não tinha pensado nisso, e agora que eu vi os dados, eu acho que poderia caber uma aplicação bem interessante. Então, é Não, isso. ô, Luan, e assim, ó, já te adianto que tem por coincidência, esse mesmo amigo que eu falei que toca guitarra, né? Que ele também ele se perdeu um pouco ali no tempo, porque ele acabou indo dar aula no ensino fundamental e com isso ele
se desligou completamente, não tinha tempo de fazer nada de pesquisa. E eu entendo perfeitamente, porque eu me dedico muito à docência e acabo sacrificando um pouco essa parte de pesquisa, né? E aí agora ele está voltando e ele está trabalhando com isso, Luan. Ele estava me pedindo ajuda justamente com esse know-how que eu tinha lá de 2004. Então, eu acho que, de repente, dá para a gente estabelecer uma colaboração assim, bem interessante. E ele está aplicando, está fazendo aplicação nesse campo mesmo. A ideia é aplicar na estabilidade orbital. Eu não lembro exatamente qual que é o sistema que ele está aplicando, mas eu acho que e aí ele na verdade ele vive em Angra dos Reis, né? Mas ele está sempre em Guaratinguetá, né? Porque uma que ele está trabalhando, esse projeto é com a Silvia, né? A Silvia Winter, esposa do professor Otto, e a família dele é de Guaratinguetá, né? Então ele está sempre em Guará. Eu acho que vem bem a calhar, viu? Dá para a gente Massa. tentar marcar alguma coisa. Eu vou até falar com ele. Tá, legal. Eu vou mandar um e-mail para você para a gente ver se consegue marcar uma reunião, mas eu fico com o convite se vocês quiserem ir para São José também, para assistir a Legal. defesa, seria muito legal. Se Dia eventualmente eu não conseguir 23. ir para São José, Ah, tá. vai ter streaming, alguma coisa assim? Não A defesa sei, eu acho é que só não. Eu acho presencial? que não. Vai ser presencial, mas eu vou ver se eu consigo montar uma estrutura para fazer um streaming, porque a gente ainda não tem uma estrutura assim para poder fazer isso. Teria só se eu fosse Entendi. fazendo um Lit, mas aí too much. Ah, entendi. Mas beleza, legal. Tá certo. É isso. Obrigadão, cara. Imagina, eu que agradeço aí ó, a Obrigado, Elton. Ô, presença aí. Rafael, você quer encerrar aí? Os Só alunos vão para aula? agradecer, o pessoal tem que ser dispensado para aula mesmo. Então, só agradecer e daqui a 2 semanas, né, Bigi? Ah, daqui a 2 semanas tem outra. Se tiver um seminário intermediário, a gente avisa. Obrigado a todos. Elton, até mais aí. Obrigado. Muito obrigado outra vez. Obrigado, Vijay. Bom final de semana. Igualmente a todos. Até mais.